Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, introduzindo o quinto livro da Torá, Devarim, conhecido aí no mundo greco-romano como Deuteronômio. Está em Devarim, Deuteronômio 1, capítulo 1 até o capítulo 3, verso 22. Temos Haftará em Isaías, capítulo 1, do 1 ao 27. Mais uma vez, hoje é Shabbat Hazon, ou o sábado da visão. Temos aí a referência na Brit Hadashah em Lucas 19, 41 a 44, Mateus 24, Marcos 13, João 13, 17. Aí, Eugênio, atente aí para o João 13, Tiago 1, 22, dentre outros textos. Queridos, introduzindo então o quinto livro da Torá, Devarim, temos ali o discurso de Moisés na planície do Jordão, onde ele reconta a história do nosso povo. São estas as palavras. Devarim significa palavras. Então são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias a desde Horebe. 11 dias, gente. Quantos dias eles peregrinaram no deserto? 11 dias. Estavam prestes a entrar. E por causa da rebelião, por causa da incredulidade, da falta de confiança, um dos requisitos da Emuná, por causa também da infidelidade, porque não crendo, não tem como ser fiel, ficaram no deserto por 40 anos. E aí no verso 3, sucedeu que no ano 40º, olha aí, já no 40º, no mês, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que Adonai lhe mandara a respeito deles. Enfim, queridos, nós temos aqui nessa porção, nomeação de auxiliares, os 12 espias, o relatório desses espias, o que o Eterno fez, é o castigo do Eterno em relação ao relato desses espias, dos 10 espias. Tem aí quando o povo quis agir por conta própria, mais uma vez, agindo por conta própria, foi derrotado em Ormã. A jornada de Cádiz até Zerete, no capítulo 2. Depois nós temos a travessia de Ar e Arnon, a vitória sobre Seom, rei de Esbom, vitória sobre Og, rei de Bassã, e vai aí até a distribuição da terra, terminando no verso 22, onde o Eterno diz: não os temais, porque Adonai, vosso Elohim, é o que peleja por vós. Queridos, todos esses assuntos foram objeto de análise acurada aí nas últimas porções. Nós não vamos repetir aquilo que já foi dito. São estas as palavras. Que palavras? Quais palavras? Do que Moisés está falando aqui? Moisés está chamando o povo a uma reconciliação com a Eterna, a uma obediência, ou ele está falando coisa nova? Por óbvio, ele não está falando nada novo. Ele está aqui recapitulando aquilo que foi ensinado, sobretudo porque era uma nova geração. Aquela geração mais antiga pereceu no deserto, à exceção, como sabido, de Josué e Caleb. Todo o restante morreu no deserto durante os 40 anos como punição da desobediência. Então nós vemos aqui no livro de Devarim uma chamada de atenção de Moisés mais uma vez que estava prestes a morrer. Ele está clamando ao povo que se mantenha fiel, que se mantenha obediente, que busque fazer a vontade do Eterno para que recebesse em troca disso as bênçãos decorrentes dessa obediência. Por óbvio, nós sempre falamos isso, nós não podemos obedecer em troca de bênçãos, mas a obediência, ela gera automaticamente as bênçãos. Por quê? Porque isso já está pré-estabelecido pelo Eterno. Do mesmo jeito que desobediência, rebeldia, imprudência, negligência,
causa castigos, maldições. Nós mesmos somos responsáveis por aquilo que acontece conosco. Falávamos disso na reunião dos homens na segunda-feira, salvo engano, onde enfatizamos essa questão. Nós somos responsáveis. Nós não podemos atribuir ao Eterno as coisas ruins que se nos acontecem, porque, a despeito da soberania do Eterno, nós temos livre-arbítrio. E o Eterno, quando criou o universo, Ele o fez de forma autossustentável. E Ele nos dá também a fórmula para que mantenha essa autossustentabilidade. E é isso que Moisés está aqui agora, Moshe, fazendo o povo recordar. Não é para quê? Para evitar que coisas ruins aconteçam com o nosso povo. Quando nós damos uma palavra de admoestação, de repreensão, o objetivo é evitar o erro. Não é a pessoa é enjoada, a pessoa é chata, a pessoa é pegajosa, a pessoa cobra demais. Gente, só quem ama disciplina, só quem ama admoesta, só quem ama repreende. Por quê? Porque além de trabalhoso, quem o faz, quem está nessa posição ainda fica mal na história. Não é? Porque é a pessoa incumbida de colocar ordem nas coisas. Mas a própria palavra fala sobre isso. Se nós ainda somos disciplinados, nós somos alvo do amor do Eterno. Pois só quem ama, disciplina. Só quem ama, disciplina. Nós vemos pais relapsos. Por quê? Porque disciplinar filho é uma tarefa árdua. É uma tarefa que exige concentração, esforço, exige disciplina na hora de disciplinar. Né? Existe aí uma forma correta de fazê-lo, que é mostrar o erro por meio das santas instruções. Qual foi a norma quebrada, transgredida? Né? Que compete a nós, pais, fazê-lo para que os nossos filhos retifiquem os seus caminhos e, por óbvio, isso seja também reproduzido por ocasião da instituição da sua própria família. Queridos, a Haftará de hoje é em Isaías, é onde eu estou querendo enfatizar. Abram, por favor, em Isaías 1. Isaías 1. Lembrando mais uma vez, Shabbat Razon, Shabbat da visão. Agora, Shabbat da visão. Nós temos aqui um profeta, Isaías, que chama a atenção do nosso povo, né, sobre a forma como eles estavam vivendo. Vejam o capítulo 1 de Isaías. Diz assim: visão de Isaías, Razon, filho de Amós, que ele teve a respeito de Yehudá e de Jerusalém, de Judá e de Jerusalém, nos dias de Osias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque Adonai é quem fala. Olha a forma como ele inicia o discurso dele. Para tudo, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque Adonai, o Eterno, o Criador, o Todo-Poderoso, Adonai de Sebaot, é quem vos fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. Estudamos isso também no transcurso da semana. Como assim? Como alguém se revolta contra o Eterno? É uma pergunta, pode responder. Como alguém se revolta contra o Eterno? Se afastando dele. Transgredindo as suas instruções. Por óbvio, causa afastamento. Mas a transgressão, Isaías 59, 2, em continuação aqui, nós temos o capítulo 1, mas lá no capítulo 59, ele vai dizer o quê? As nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Elohim, o nosso Deus. A revolta é ninguém manda na minha vida, nem Deus, né?
Exatamente. Ninguém toca, eu continuo no governo da minha própria vida. Eu faço o que me apraz. Ô, Rafael, tira do ouvido, querido, por favor. Então, eles estão revoltados contra mim. Verso 3: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel aqui, gente, não estou falando de uma nação, não. Eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando de nós. Somos partes integrantes desse povo. E ai de nós se não o fôssemos. Então, o que ele está dizendo? O boi conhece o seu possuidor. E a propósito, deixa eu falar só uma coisa aqui. Ontem eu vi uma cena assim, chocante. O frigorífico estava para pegar o boi numa fazenda, e um dos animais, vendo que ele estava encurralado, ele foi até o dono. Deitou, ajoelhou na frente do dono, como se pedisse por misericórdia. Meu Deus. E o dono chorou, obviamente, e o animal seguiu o seu destino. Deixa eu morrer. O boi conhece o seu possuidor. Lembrei disso aqui agora. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, o dono da sua manjedoura. Gente, quando eu chego lá no sítio, é uma festa. Na hora que eu abro o portão do sítio, as galinhas começam a alvoroçar. Fica aquele alvoroço, os carneiros todos berrando. É impressionante. De fato, os animais conhecem. O Davidson viu isso essa semana lá? Viu, presenciou isso lá. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Como assim? Como assim? Como não entender? Como não ter o conhecimento acerca do nosso Elohim? E aí, Isaías diz: ai desta nação pecaminosa. Volto a dizer, gente, isso aqui eu não estou apontando o dedo para Israel, eu estou apontando o dedo para a humanidade. Porque somos o povo do Eterno. A nação escolhida é Israel, nação santa, nação sacerdotal. Mas em Romanos 11, todos os que quiserem servir ao Eterno têm obrigatoriamente que se enxertar em Israel. Ou seja, não tem ninguém fora. Ou quem achar que está de fora, de fato está fora. Se não faz parte do povo, não serve o mesmo Deus, não serve as mesmas instruções, não obedece as mesmas instruções e não estará no reino. Por quê? Porque Yeshua, Jesus, o judeu, não o romano, o judeu disse: não penseis, Mateus 5,17, não penseis que vim abolir, revogar, abrogar a Torá. Eu vim para tornar a Torá compreensível da forma mais plena, ampla possível. É isso que Yeshua está dizendo. Mas o Jesus romano, apregoado por determinados líderes, dizem esses líderes que Jesus já fez absolutamente tudo e não há que se acrescentar mais nada. Ora, é um paradoxo, porque a palavra diz que o Eterno, o Criador, o Pai, estava em Yeshua, ou seja, comissionou Yeshua para uma missão de reconciliação. A palavra diz: e o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo, e ele nos deu também o ministério da reconciliação. Então o papel de Yeshua é nos reconciliar com o Pai. Esse é o papel de Yeshua. E o próprio Yeshua disse: as palavras que eu vos digo não são minhas, mas sim daquele que me enviou. Ou seja, uma reconciliação,
uma restauração de todas as coisas, tais quais eram no princípio. Tanto é que no transcurso da vida de Yeshua deixa claro isso, não foi assim desde o princípio, restauremos as coisas tais quais eram no princípio. E ele deu N provas desta fidelidade para com o Eterno e de como nós devemos ser fiéis a Ele. Abra um parênteses aqui para falar sobre o verso que a Kézia tocou aqui, um verso extremamente polêmico, tanto é que naquela época, quando os discípulos ouviram, eles declararam: duro é esse discurso. Quem pode com isso? Onde Yeshua metaforicamente disse que aquele que não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, não poderia ter parte com ele. Ora, é óbvio que isso é uma metáfora, é óbvio. Por quê? Porque a Torá, ela proíbe canibalismo e comer sangue. Então, Yeshua sendo o Messias, aquele que nos traz o entendimento pleno da Torá, por óbvio, ele não poderia ensinar qualquer coisa que contrariasse essa santa instrução do Eterno, a Santa Torá. Então, o que Yeshua quis dizer na verdade? Assim como o alimento físico entra no nosso corpo e se torna parte de nós, não é assim? Nós somos o que comemos. A nossa alimentação diz tudo a nosso respeito. Como nos alimentamos? O que estamos comendo? Isso vai nos dando características. Então o que Yeshua estava dizendo é isso. Assim como o alimento físico entra no nosso corpo, se torna parte de nós para nos dar energia, alimentar-se de Yeshua significa aceitar os seus ensinamentos e o seu sacrifício de tal forma que a sua vontade passe a guiar a nossa vida. Isso é comer a carne dele. Permitir. Shaul traduz isso muito bem, Ele diz: Yeshua em nós, a esperança da glória. Ele diz mais, ele diz que não vivo eu, mas Yeshua vive em mim. Ou seja, uma incorporação tal, que está tudo misturado. A essência agora, a nossa essência tem que ser a essência de Yeshua. Por quê? Porque é Ele que promove a reconciliação, é Ele que está nos levando de volta ao Pai. Beber o sangue, nós sabemos que a Torá proíbe, mas beber o sangue, gente, é internalizar agora uma vida irrepreensível e sem pecado. E a palavra atesta isso: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Isso é internalizar plenamente a vida e o ensino de Yeshua, uma vida sem pecado. E é aqui que mora o problema. Por quê? Porque Yeshua, ele nos dá condições, ou melhor, ele impõe condições para servir no reino, para ser cidadão do reino e para se reconciliar com o Pai. Só que essa pregação ela é dura demais aí fora. E aliás, eu vejo líderes famosos na internet dizendo o seguinte: qualquer um que colocar, abre parênteses, Jesus mais alguma coisa, corre dele, corre dessa pessoa. E aí ele criticava especificamente os adventistas e falava assim: os adventistas falam que tem que guardar o sábado. Então é Jesus mais sábado, corre deles, isso é seita, dizia ele. Então, gente, um ensino totalmente alheio à essência do próprio papel do Messias. Quando Yeshua diz que não veio para abolir a Torá, isso por si só deveria ser suficiente para partir de um princípio. Ora, se ele não veio para abolir a Torá, ele veio para tornar a Torá plena, vamos o quê?
obedecer a Torá, vamos aprender a Torá, a vontade perfeita do Pai, para cumpri-la. E aí ele diz mais, ele diz que qualquer um que não cumprir um mandamento, por menor que seja, e ensinar a outros a não cumprir, o que vai acontecer com ele? Será insignificante no reino. Não, ele não estará no reino. Ele não estará no reino. Ele não será visto no reino. A tradução ainda dá esse alento, né? Eu acho que Roma pensou assim, não, deixa eu dar um alento aqui para dar esperança para alguém que ele estará ainda que insignificante. E aí a tradução é, ele será considerado mínimo no reino. Gente, não. A tradução correta ali é, ele não será visto no reino, ou seja, ele não estará no reino. Já falamos disso outras vezes. E principalmente se ensinar outros a não cumprir. Não, isso não precisa de cumprir mais não, isso é coisa do velho, né? E aí mais uma cultura enviesada, não vou citar nomes, mais uma cultura enviesada no meio da nossa sociedade, onde se despreza aquilo que é, entre aspas, antigo. Enquanto os povos mais prósperos da terra, vou citar apenas, não vou citar o nome, mas vou falar um país do Oriente, né? Coloca o velho, uma pessoa mais idosa, em absoluta elevação e superioridade, não só no respeito, mas na consideração e promovendo ali uma transferência de cultura e de conhecimento que é sobremodo considerada. Enquanto aqui ninguém respeita uma pessoa mais velha. Ninguém respeita. Até outro dia, não sou tão velho assim, até outro dia, o meu pai, se eu chamasse o meu pai de você, ou chamasse o meu pai pelo nome, ou falasse qualquer outra coisa que não senhor, sim senhor, não senhor, como ele próprio dizia, se você fizer isso mais uma vez, eu viro seu pescoço para trás. Então tinha respeito. Se eu chegasse próximo dele, que ele estivesse com algum amigo, se eu não cumprimentasse essa pessoa, muitas vezes até rogando bênção, eu era severamente disciplinado, porque tem que respeitar as pessoas mais velhas. Tem toco aqui? Você quer um pedaço de madeira? Não, tem gente aqui, volta aqui, cumprimenta. A Torá manda que quando nós estivermos em um lugar, chegar uma pessoa de cabelos brancos, nós temos que levantar para essa pessoa, em respeito, em reverência à idade, ao conhecimento, à experiência, Não, mas hoje isso é demodê, isso não se fala mais, porque afinal de contas somos todos iguais, não é assim? O princípio somos todos iguais. Esse é um princípio, gente, cunhado fora do padrão do reino. Porque existe uma hierarquia que o Eterno estabeleceu, e essa hierarquia precisa ser preservada. É por isso que eu li aquele texto de 2 Timóteo, onde os filhos são ingratos, irreverentes, desobedientes aos pais, porque hoje tem uma igualdade de tratamento. O filho não é mais filho, ele está na condição de coleguinha do pai, coleguinha da mãe. Perdeu-se a hierarquia de paternidade e de filiação. Isso é o quê? Afastamento das santas instruções. Quando diz aqui, eles se revoltaram contra mim, isso é revolta, rebelião contra a rigidez, contra a perfeição da vontade do Eterno. E ele próprio atesta, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Só que nós temos grande dificuldade de digerir isso, porque quanto mais ainda permanecemos independentes do Eterno, mais resistência teremos.
E é fácil de saber isso, muito fácil. Né? Yeshua nos dá a fórmula: pelos frutos conhecereis. Então, queridos, hoje é Shabbat Razon, Shabbat da visão. Mais uma vez, o Eterno não está aqui puxando a nossa orelha com o objetivo de nos desanimar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está nos dizendo a todos, sem exceção, ainda existe uma chance para vocês. Ainda tem uma chance para vocês. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de anomia. Ou seja, a instrução do Eterno não importa para nós que dizemos ser povo do Eterno. Nós estamos transgredindo deliberadamente as suas instruções. Ou seja, estamos carregados de transgressões, raça de malignos. Ô, gente, isso aqui é Isaías que está dizendo. Está no primeiro capítulo, acabei de ler agora o verso 4. Mais uma vez, qualquer semelhança não é mera coincidência. Filhos corruptores abandonaram o Eterno, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ou seja, esse voltar para trás aqui, gente, além de pleonasmo, é um retrocesso. E na vida espiritual nós não podemos ser dos que retrocedem. É isso que Moisés está explicando para o nosso povo aqui agora, que está herdando a terra tão sonhada, prometida lá para Abraão, em cumprimento à palavra do Eterno. Ele está admoestando, e nós vamos ver o livro de Devarim, que são conselhos e repreensões, advertências o tempo todo, para que nós nos mantenhamos fiéis, fidelidade, segundo o requisito da emuná, a famosa fé esvaziada do seu conteúdo original, fé, aquela abstração que não se sabe o que é, onde no hebraico é emuná. Emuná é confiança e fidelidade caminhando juntas. Confiança e fidelidade caminhando juntas. Sem um, o outro não se estabelece. Se nós não confiamos, não temos fidelidade. E não há como ser fiel àquilo que nós não confiamos. Então, é um binômio inseparável. Isso é emuná, isso é fé. Por isso que lá em Abacuque 2,4 diz: o justo viverá pela emuná, pela fidelidade, principalmente, porque o justo já implica que ele confia no Eterno. E se ele confia no Eterno, ele vai lhe ser fiel. Mas fidelidade é um assunto demodé. Volto a dizer, fidelidade hoje, você vê que até nos relacionamentos interpessoais é algo que infelizmente tem feito ruir toda a sociedade, no casamento, na filiação, nos negócios, nos poderes políticos. A infidelidade hoje é a tônica, infelizmente, cada um olhando para o seu próprio interesse. Então nós somos chamados, gente, a retificar, somos chamados às veredas antigas, a voltarmos para o que é correto, não no sentido de retrocesso, ver onde caímos. Nós caímos quando nós entendemos ou concordamos com Roma de que não precisávamos cumprir mandamentos. Então nós precisamos voltar à obediência dos mandamentos. Mateus 24:12 diz que por causa do crescente afastamento da Torá haveria um esfriamento geral. Mais uma vez, não é mera coincidência.
um esfriamento geral, um descompasso entre uma lei tão perfeita e uma indiferença tão grosseira. Um verdadeiro descompasso. Porque à medida que eu entendo que essa lei é perfeita, que a vontade de Deus é agradável, eu deveria encetar todos os meus esforços para que fosse cumprida a risca. No verso 5, Isaías diz assim, o Eterno, por meio de Isaías, diz assim: por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Ou seja, vocês próprios estão provocando ferimentos em vocês. Como? Mantendo-se rebeldes. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se Adonai Tsebaot, o Senhor dos Exércitos, não nos tivesse deixado alguns remanescentes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E aí, queridos, vem outra, mais admoestação, agora mais pontual. Ouvi a palavra de Adonai, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à Torá, às instruções do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim, diz o Eterno, a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Eterno: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisados dos meus atos? Gente, isso aqui eu já expliquei. É óbvio que o Eterno não está falando aqui da questão sacrificial, porque foi Ele próprio que instituiu isso. Ele está dizendo que sacrifício vazio, sacrifício desprovido de motivação, sacrifício apenas como um ato exterior, só para mostrar, só para cumprir um ritual. É isso que ele está dizendo. E isso para ele não tem nenhum valor. Ele não está falando contra os sacrifícios. É óbvio que não. É óbvio que não. E aí prossegue. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisados nos meus atos? Ou seja, vocês só estão presentes aqui de corpo. Quem está requerendo isso? É só a presença? Não, o Eterno nos quer aqui por inteiro. Ele nos quer aqui atentos. Ele nos quer aqui ávidos, ansiosos por receber o alimento do céu. Algo que venha a penetrar as nossas entranhas e fazer com que tomemos atitude para a retificação da nossa vida, para a retificação e que nós possamos vislumbrar, ter um vislumbre do mundo vindouro pela nossa fidelidade, pela nossa obediência. E aí o Eterno prossegue: não continueis a trazer ofertas vãs. Ofertas vãs, qual é a motivação? Ele está falando contra oferta? Não, ele não está falando contra ofertas, ele está dizendo qual é a motivação de trazer ofertas. A motivação é correta? Amém, tá perfeito. Motivação é incorreta? Não continueis a trazer.
O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os Shabatot e a convocação das congregações. Gente, ele não está dizendo contra isso, o segredo está na sequência do verso. Olha aqui. Não posso suportar anomia, transgressão associada ao ajuntamento solene. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando contra essas coisas, ele está dizendo que quando estamos fazendo isso, está havendo transgressões associadas ao serviço sagrado. Está havendo permissividade, está havendo flexibilidade, Fogo estranho. relatividade, fogo estranho. Está havendo uma conivência, uma complacência que ele não autoriza. É isso que ele está dizendo. E como cidadãos do reino, queridos, nós somos chamados ao mesmo papel de Yeshua. E o Eterno estava em Yeshua, reconciliando consigo o mundo, e nos deu o quê? Nos deu o quê? Ô, gente, pelo amor do Eterno, a sequência do texto. O Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação. O Eterno estava em Yeshua, reconciliando consigo o mundo, e Ele nos deu também o Ministério da Reconciliação. Essa é a ordem de Yeshua. Nós somos propagadores. Yeshua, quando dá a ordem em Mateus 28, 18 seguintes, ele diz: fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que nos tem ordenado. Então, partindo do pressuposto que ele ordena a restauração de todas as coisas, a buscarmos a obediência completa e irrestrita aos comandos do Eterno, nós temos que fazer o quê? O mesmo. Fazer discípulos é ensinar a estes que se achegam com a motivação correta a cumprirem, também motivados com a kavaná perfeita, a cumprir os mandamentos do Eterno, a servir ao Eterno de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E buscar esse entendimento pleno é nosso dever. Eu falo aqui a miúde, não tenham dúvidas. Dúvidas devem ser esclarecidas. Nós não podemos servir com dúvidas. Qualquer dúvida tem que ser afastada para não nos incomodar. Eu tenho dúvida em tal assunto. Questione, respeitosamente questione, afaste dúvidas, não fique com dúvidas, entenda contextos e entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno, para que você e eu possamos nos ajustar e andar nesse precioso caminho. O Eterno, quando diz que essas festas e ajuntamentos solenes são pesados, estou cansado de as sofrer. Isso, gente, é ver as coisas no automático. O Eterno nos dá um vislumbre de paternidade, em relação aos nossos filhos. Imagine um filho agindo de forma mecânica para com vocês, pais. Olha que coisa terrível. Nós, como pais, percebemos quando é algo automático. Ele não está ali, a intenção dele não é aquela. Nós discernimos isso claramente. Como pais, nós discernimos. E nós nos entristecemos se isso acontece. Quanto mais o Eterno, olhando para os ajuntamentos solenes, onde há transgressões, conivências, flexibilidades, permissividades, relatividades e afins. Imagine o Eterno, que é absolutamente santo, que requer de nós um grau de irrepreensibilidade no estilo messiânico, no estilo de Yeshua.
E aliás, o texto fala isso, né? Que nós devemos ser achados santos e irrepreensíveis por ocasião da vinda de Yeshua, senão nós não estaremos com Ele no mundo vindouro. Santos e irrepreensíveis. Santos, gente, separados deste mundo, separados para uso exclusivo do Eterno. Onde está o nosso coração? Não é? Temos atentado mais às coisas do alto do que às coisas terrenas? Volto a dizer, gente, não há problemas em coisas terrenas, o problema está em nós. Quando nós priorizamos estas coisas em detrimento, em prejuízo do espiritual, aí sim há um problema. E todos nós cometemos erros, todos nós, né? Às vezes excessos, às vezes no afã de fazer o que é certo, nós erramos. Só que eu penso que é o momento que o Eterno está nos dando para retificações. Esse mês, o mês de Ave, como eu falei, hoje é o Shabat da visão. Peguemos essa visão, peguemos essa advertência, mais essa advertência do Eterno, né, e vamos buscar retificar o que precisa ser retificado. Verso 15 de Isaías, capítulo 1: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vocês os olhos. Ora, o Eterno faz isso? Eu estou aqui de mãos estendidas, clamando pelo Eterno, Ele está escondendo os olhos de mim? Sim, faz. Mas Ele não é longânimo, amoroso, compassivo? Sim, mas o requisito da justiça exige isso dele. É exatamente isso que Ele também nos ensina. Então, queridos, quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Eterno. Esse é qual versículo? 18, do capítulo 1. Ô, gente, aqui a nossa esperança. O Eterno ainda nos convida ao debate, nos convida a um diálogo, a uma conversa. Não uma conversa irreverente, é óbvio, mas uma conversa respeitosa, uma conversa de filho para pai, onde nós abrimos o coração, reconhecemos a nossa impossibilidade natural de seguir à risca as instruções e clamamos por sua misericórdia. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Eterno. Ainda, olha aqui a condição, com a kavaná correta. Tudo é kavaná, tudo é intenção, motivação. Eu sempre digo isso, né? É fácil saber quando uma pessoa, de fato, ela está se esforçando para servir ao Eterno ou se é só uma atuação. Por quê? Olha aqui. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E aí o Eterno arremata: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Querer todo mundo quer, né? Querer o melhor da terra todo mundo quer. Só que tem outra condição. É se e se. Se quiseres e se me ouvirdes. Então, não é só a vontade, é a vontade associada a ouvirmos, a darmos ouvidos, a obedecermos, significa isso. A obedecermos às instruções da terra.
aí sim nós comeremos o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Eterno assim o disse. É um tempo bom para a gente rever, porque todos nós sempre teremos áreas para reparar, para consertar, até a volta do Mashiach, né? E esse ensino agora que você está fazendo, e essa ênfase que você está dando, é muito propício, porque a gente está passando por aqueles dias estreitos, entre 17 de Tammuz e 9 de Av, como um período também que o povo de Deus na face da terra passa por pressões maiores, passa por perseguições, né? As congregações são testadas, né? A gente vê esse balanço espiritual, né? Então é um ensino muito pertinente, muito adequado, muito propício, porque é tempo de arrependimento. Esses dias eu tenho falado com Deus: Senhor, eu não me deixe enganar acerca de mim mesmo, é que o Senhor me mostre, como o salmista sempre dizia, né? Mostra-me os pecados que eles são ocultos. Então, que essa Sonda-me, vê se há algum caminho mau. a gente medite nela, Isaías 1 todo, né? Esses dias aí para o jejum de 9 de Av. Queridos, Moshe está diante do nosso povo, Mishneh HaTorah, a segunda narração da Torá. Ele está aqui recapitulando as instruções com um objetivo: deixar claro, enfatizando a importância, a relevância, a santidade que devemos ter ao andarmos com o Eterno. Ele não está apenas repetindo essas instruções, mas mostrando por meio da história aquilo que somos capazes de fazer e o quanto nós podemos nos afastar do Eterno se nós negligenciarmos essas instruções. Nós vemos aqui, queridos, que quando foi lido, ouçam os céus e escutem a terra, porque Adonai falou. Os filhos do Eterno se rebelaram contra ele, esqueceram-se dele. É muito forte, gente? É muito forte essa advertência, porque muitas vezes nós não queremos ser classificados como decadentes, como pessoas tão negligentes. E mais uma vez, a obediência que o Eterno requer de nós, ela está registrada no chamado: se diligentemente obedecerdes. Não é obedecer apenas, porque obedecer apenas pode ser feito no automático. E se for feito no automático, o Eterno vai dizer que ele não recebe essas coisas. Se não estiver dentro, literalmente dentro. É aquela coisa, às vezes nós podemos estar com uma pessoa e ao mesmo tempo não estar. A pessoa está conversando, você está conversando com a pessoa e você vê que ela está longe. Aí você faz uma pergunta, a pessoa totalmente aérea. É isso que muitas vezes acontece conosco em relação às coisas sagradas. Nós nos abstraímos, e essa abstração é que está fazendo com que o Eterno nos chame de volta, com um arrependimento genuíno e uma techuvá verdadeira. O Eterno, queridos, ele não quer saber de vã religiosidade. Se o nosso coração está longe, servi-lo torna-se pesado. Se o nosso coração estiver longe do Eterno, servir a Ele é um fardo. É por isso que nós instruímos a nos alimentarmos dele diariamente. E como fazemos isso? Por meio da leitura
das Santas Escrituras, onde Ele fala conosco. Ele não vai aparecer, gente, tem gente que tem uma fantasia, né? O Eterno vai aparecer e vai falar comigo diretamente. Está tudo aqui. Já está tudo dito. Não há nada novo. E aliás, Salomão fala sobre isso. Não há nada novo. Tudo que o Eterno tinha para dizer, Ele já disse. É o que aquela parábola do rico e Lázaro, né? Yeshua fala assim: se eles não ouvem Moisés e os profetas, Yeshua diz isso. Ué, Moisés e os profetas tem que ouvir? Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém seja ressuscitado dos mortos. Ele está dizendo o quê? Está falando dele mesmo. Se a pessoa não ouve a Torá e os profetas, Moisés aqui sinônimo de Torá, se não ouve a Torá e os profetas, vai ouvir Yeshua? Nunca. Não vai ouvir. É isso que ele está dizendo. Então, queridos, mantenhamos o nosso coração conectado com o Eterno. Isaías 1, 16, 18, né? Lavem-se, purifiquem-se, afastem da minha presença suas obras pecaminosas. Parem de praticar o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Busquem a justiça. Isso é Teshuvá, queridos, é o chamado a Teshuvá verdadeira, né? E nós precisamos fazer diariamente um exame de consciência. Resbon HaNefesh, um exame de consciência, uma autoanálise, né, para que possamos retomar o caminho com a intenção correta. Nós vemos, queridos, conexão desse Haftará com a Brit Hadashah, aquilo que os profetas, sobretudo Isaías, Jeremias, que viu o cumprimento de Isaías, falaram, né? Então, o cumprimento disso, Yeshua, ele personifica e ele alerta também, né? Ele chora sobre Jerusalém, prevendo a destruição que Isaías declarou aqui. Mateus 24 e Marcos 13 nos alertam sobre os sinais do fim, exortando-nos à vigilância. Mateus 24 e Marcos 13. E aí, queridos, tem um verso, até falei com o Eugênio hoje, atente para João 13. Tem um verso em João 13 e 17, diz assim: haja de acordo com a verdade, e você a conhecerá. Todos conhecem o famoso verso: conhecereis a verdade? Só que esse conhecer não é conhecer por conhecer, é conhecer praticando. E aqui João 13, 17 arremata isso: haja de acordo com esse conhecimento que você tem pelo amor da terra. É isso que está dizendo. Haja de acordo com esse conhecimento, conhecimento por conhecimento, que vai levar todo mundo para o lugar errado. É o que eu já falei. Nós não seremos medidos pelo tanto que conhecemos. Nós seremos conhecidos, aprovados pelo tanto que obedecemos, pelo tanto que praticamos. Dentro daquilo que conhecemos, obviamente. Haja de acordo com a verdade, e aí você a conhecerá efetivamente, você vai saber o que é a verdade. Tiago 1,22: não se engane apenas ouvindo a mensagem, se você não vivê-la no dia a dia. Tiago 1,22. E aliás ele diz então o quê? Sede, pois, praticantes da palavra
operosos praticantes, e não ouvintes negligentes. Então, gente, nós pegamos Isaías, ele nos adverte, pegamos Jeremias e todos os outros profetas. Profeta é um agente retificador, nos chama à obediência à santa instrução da Eterno. O tempo todo é assim. E Yeshua, como profeta, não poderia ser diferente. Ele faz a mesma coisa. Só que agora, obviamente, num ato mais profundo e um ato final. É a última fronteira entre tomarmos uma decisão e entrarmos ou não no mundo vindouro. E isso está às portas. Pelos cálculos aí de vários estudiosos, nós estamos literalmente nos últimos dias. Últimos dias. Mas isso está escrito tem 2000 anos. Sim, 2000 anos. Sobre essa questão de Yeshua, essa semana nós discutimos dois pontos interessantes, que é sobre as pessoas que querem muito estudar a Torá, mas não querem saber da Brit Hadashah. Yeshua fala assim: se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e estou aqui. Eu não vim de minha própria iniciativa, mas foi Ele que me enviou. Por que vocês não entendem o que estou dizendo? Porque são incapazes de ouvir as minhas palavras. Então ele falando que quem aprende com Deus, em outra passagem ele fala assim: quem aprende com meu pai, vem a mim. E a gente estava discutindo exatamente isso, que quem ama a Torá vai amar a Brit Hadashah, porque ela é uma nova de aplicação prática da Torá. Gente, a Brit Hadashah, ela é só um registro dos atos que se sucederam. A Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, é um registro de tudo que estava previsto na Torá. Simples assim. Simples assim. Não tem como não estudar a Brit Hadashah para confirmar tudo que foi prometido na Torá. Moshe disse: eis que o Eterno tirará do meio de vós, do nosso povo, um profeta semelhante a mim, prevendo Yeshua, falando do Messias, do ungido de Deus. Então, um profeta semelhante a mim, homem, 100% homem, um profeta. E ai daquele que não ouvir esse profeta. Mas Yeshua, ele é combatido exatamente porque ele nos apresenta muitas condições. Negar a nós mesmos, como assim? Isso dói. Eu tenho que negar a minha vontade. Eu não posso mais governar a mim mesmo. Nós precisamos saber, queridos, que há um reino, que o Eterno preparou as suas normas, as normas para esse reino. Ele cria a norma. No princípio era a palavra, Devarim, palavra Davar, Devarim, palavras. No princípio era a palavra. Tudo foi criado por meio da palavra. E por meio da palavra, o Eterno estabelece normas. Eu vou instituir um reino onde os meus filhos se regerão por minhas palavras. Devarim, palavras. Ignoraram o que Moshe disse. É por isso que ele fala lá: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos, falando de si mesmo. Quem não ouve a Torá e os profetas não dá ouvidos para Yeshua, por causa das condições que ele estabelece. Negar a nós mesmos, nos expor, tomar o madeiro, nos expor e renunciar a tudo. Por quê? Porque a partir de agora,
tal qual Ele fez, e nós somos chamados a seguir os seus passos, tal qual Ele fez. Viver totalmente dependente do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Que nesse Shabat, queridos, Shabat Razon, não seja apenas um dia de memória, um dia ritualístico. Eu até comentava isso, precisamos entender isso bem profundamente para não fazermos algo apenas exterior, mas que seja um dia de despertamento, um dia de chamado efetivo a Teshuvá, e que haja em nós essa disposição de ter esse retorno, e que possamos, seguindo o exemplo do Messias, agindo em conformidade com aquilo que Ele nos instruiu, nós possamos nos reconciliar e chamar outros também a essa reconciliação, porque, como disse a palavra, Ele estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Que Ele nos capacite a isso, em nome de Yeshua. Amém e amém. Shabbat shalom a todos.